Bom dia a todos. Nós começamos mais um programa, A Política Nua e Crua. Hoje, 2 de maio de 2026. E vamos começar pelo nosso editorial. Da República de São Bernardo à urgência do agora. A memória como arma. O programa de hoje não é apenas uma retrospectiva. É um chamado à consciência. Nesse sábado, resgatamos o cheiro do gás lacrimogêneo e o som das assembleias de 1980 na Vila Euclides. Recordar a República de São Bernardo não é um exercício de nostalgia, mas uma necessidade política. Naquele 1º de maio, mais de 100 mil vozes desafiaram o exército e a repressão para dizer que o trabalhador não é apenas uma engrenagem, mas um motor soberano de uma nação. A união entre sindicatos, comunidades e o povo, em 1980, nos ensinou que a luta por direitos não se faz com sorteio de carros em festas sindicais, mas com organização, fundo de greves solidários e a clareza de que o 1º de maio é o dia de luta, não de celebração passiva. Vamos fixar isso. Então, o 1º de maio é um dia de luta, não de celebração passiva. O labirinto do presente. Mas onde estamos hoje? Enquanto olhamos para as conquistas do passado, o presente nos impõe uma realidade amarga. O movimento sindical, outrora vibrante, burocratizou-se. O trabalhador, antes unido, em categorias fortes, hoje é seduzido pelo canto da sereia do empreendedorismo de si mesmo, que nada mais é do que a precarização absoluta travestida de liberdade. A política econômica atual, ainda presa às amarras neoliberais, não ainda presa, ela é uma política neoliberal, da amarra neoliberal, e ao garrote das taxas de juros, sufoca o consumo e endivida as famílias. O Banco Central, ao manter juros reais estratosféricos, não fomenta apenas o rentismo em desfavor da produção. Ele combate a própria capacidade de recuperação do país e a dignidade de quem vive de salário. O Estado e a soberania em xeque. Assistimos a um Congresso que ignora as pautas populares para servir ao grande capital. Enquanto o Judiciário e o Executivo parecem emaranhados em uma crise de funções que enfraquece a democracia. Acordos questionáveis, como a entrega de nossas terras raras e a submissão a agendas estrangeiras, ferem de morte a nossa soberania nacional. Não podemos aceitar programas como o Desenrola como solução definitiva, se ele apenas empurra o trabalhador de uma dívida para outra. A solução real passa pela educação, pela tecnologia própria e, acima de tudo, pela coragem política. O chamado à reação. O governo precisa decidir. Ou governa com a firmeza que o momento exige, ou será tragado pela burocracia e pela agenda da direita que já articula o cerceamento do poder popular. Precisamos de um novo roteiro. Precisamos invalidar acordos que vendem o futuro do Brasil a preço de banana e reorganizar as forças dos trabalhadores. O exemplo de 1980 nos mostra que, quando o povo decide marchar, as forças da repressão recuam e a liberdade floresce. O Brasil que queremos não será entregue de bandeja. Ele será conquistado na organização, na universidade, na fábrica e nas ruas. Fique conosco. Começa agora o programa A Política Nua e Crua do canal Arte Agora. Nós temos que lembrar que dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Nós temos que lembrar que esse dia não existe por acaso, que alguém resolveu ser bonzinho. Ele está ligado às lutas dos trabalhadores. Sempre esteve ligado às lutas dos trabalhadores.
E todos nós sempre soubemos que essa era uma data de luta, muita luta. Onde os trabalhadores avaliavam as suas lutas e replanejavam o futuro. Replanejavam o futuro. E nós, eu pessoalmente, tenho como uma experiência fundamental um 1º de maio. Um 1º de maio que significou muita luta e que eu não vejo ele se repetir daí para frente. Eu nunca gostei dos 1º de maio de uma central sindical aqui de São Paulo, que ia lá, levava um monte de gente lá na Praça Bagatelle, lá, e para quê? Para com sorteio de automóveis, esse tipo de coisa. Não é isso que é a data. A data é uma data de luta. E aí, eu tenho um exemplo muito claro, claro e muito importante, que eu tenho que transmitir para vocês e contar essa história para vocês, para que vocês reflitam sobre isso. O que foi o 1º de maio de 1980? Eu ainda vou refazer esse roteiro de alguma forma, tá? Mas nós temos que relembrar. Nós temos que relembrar. Eu morava na cidade de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Eu não era metalúrgico. Eu trabalhava numa indústria química, Bayer, mas eu morava próximo da matriz de São Bernardo do Campo, e meus filhos e eu tal vivíamos o tempo que eu estava em casa, e eles que viviam em casa mais tempo, iam para a escola, com o cheiro de gás lacrimogêneo da repressão contra os trabalhadores. Mas ali tem algumas lições interessantes. Aquela greve, que naquele tempo os metalúrgicos se reuniram e, para começar, acho que a gente tem que colocar o ano 1980 ele é um ano especial. E até para que vocês entendam o caminho que a gente vai seguir na análise. É o ano em que foi fundado o PT, Partido dos Trabalhadores. Um partido jovem, cabeça com trabalhadores com vontade de muita luta, mas sem perspectivas além da luta sindical. Mas é um partido importante que nascia naquele momento. Já tinha havido duas grandes greves no ABC, a de 78 e a de 79. Envolviam os trabalhadores metalúrgicos de toda uma região, que é São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, e pegava uma série de cidades dessas importantes, que onde tinha o centrado, onde tinha centrado a força trabalhadora metalúrgica, que estava concentrada muito para as indústrias automobilísticas. A única cidade que tinha lá que tinha um sindicato pelego era São Caetano, que normalmente não entrava nas lutas. Mas as outras, todas entravam. E a única empresa que não entrava, não aderia à luta, chamava-se Termomecânica. A Termomecânica era uma empresa de um engenheiro, Salvador Arena, que quando apresentava a reivindicação, ele já comprava a reivindicação e falava, pô, aqui não tem greve. Mas quem enfrentava, como a Volkswagen, a Mercedes, a Ford, e todas as outras empresas que tinham aqui na região, acontecia a greve. Mas esse movimento ele veio crescendo em 78, ele veio em 79, e na trilha dele veio Lula. Eu assisti muitas vezes, muitos discursos do Lula na frente das fábricas, pessoalmente. Eu já era participante dos movimentos e eu ia para ver às 6 horas da manhã na troca de turno das fábricas. Eu estava sempre lá acompanhando. E depois, às 8 horas, eu estava trabalhando na minha empresa, lá em
em São Paulo, lá na região do Socorro. Mas a greve de 80, ela teve uma característica marcante. Não briga de 79, mas ela de 80 ela teve mais força. Ela ganhou musculatura, né? E ela deixou uma marca muito forte, que eu chamo sempre a atenção de vocês, que era a união entre os trabalhadores, o movimento dos trabalhadores e a população da cidade. Não havia uma população revoltada contra aqueles movimentos, apesar de estar cheirando gás lacrimogêneo o dia todo, de estar sendo pressionada, de estar sentindo aquele clima ruim na cidade. Não havia isso. Porque havia um trabalho bem feito das SEBs e dos partidos nas comunidades. Era muito bom. E o sindicato também tinha uma atuação muito forte dentro da cidade. Né? Tanto é isso é verdade que pouco fez de diferença para a fluidez do movimento a prisão de suas principais lideranças e, a, a, e o fechamento do sindicato. Porque as lideranças se mantinham fortes e o movimento crescia. Eu ajudava no fundo de greve. Na época, eu fui designado para ajudar o fundo de greve de Santo André, que é a cidade do lado. Na cidade do lado, onde também tinha grandes metalúrgicas, tinha Pirelli, tinha um monte de empresas grandes lá. Tinha Cofap, tinha um monte de empresas grandes lá. E eu ajudava aquela coisa. Eu tinha lá minhas responsabilidades. Por exemplo, naquela época não tinha leite para dar para as crianças. E na região do ABC, os supermercados suprimiram os leites. E eu ia a São Paulo, ia lá na região nobre, na região rica, comprava o leite, enchia o carro de leite, que o carro vinha arrastando no chão, para trazer leite para a molecada. E trazia batata, e trazia coisa, fazia ceasa, fazia tudo. Bom, isso era um trabalho que eu tinha essa responsabilidade. Apesar de eu trabalhar num outro ramo, numa outra cidade, eu tinha essa função. E assim muita gente fazia. E o fundo de greve mantinha as famílias sem dificuldades. Por quê? Porque havia uma união muito forte, isso eu chamo muita atenção, entre o movimento reivindicatório e a população da cidade. E quem que fazia com que isso se espraiasse? Aquilo que eu falo em todos os programas, a importância de que as entidades, que os movimentos, que os partidos, que os sindicatos, que as igrejas sejam os órgãos de transmissão dessas informações e que levem a informação correta para o trabalhador e para as famílias dos trabalhadores. Então, havia na cidade de São Bernardo, na cidade de São Bernardo, onde eu vivia, havia no Santo André também, havia uma, como dizer assim, havia uma união para fortalecer, para não deixar com que os grevistas fossem tripudiados ou que faltasse comida na casa dos grevistas e tudo mais. Aquela greve durou mais de 40 dias. Né? Bom, mas aí chegava o dia 1º de maio. E no dia 1º de maio, eu fui para a avenida. Fui eu e minha esposa, ela estava com uma barriga de 5 meses, da minha terceira filha, eu tenho 4. Ela estava lá e nós fomos todos para a manifestação que teria. E aí foi o momento mais emocionante da minha vida de ativista em defesa das cláusulas trabalhistas. Por quê? Cláusulas trabalhadores. Por quê? Porque naquele dia tinham mais de 100 mil pessoas na rua. O exército, a polícia, estava tudo lá aparelhado. Tá tudo aparelhado. E nós entramos, eu assisti a missa de dentro dentro da igreja. Eu consegui entrar dentro da igreja. Mas a praça estava lotada, lotadíssima. E aí,
os partidos distribuindo jornais, os movimentos distribuindo panfletos e tudo mais, aquele movimento, aquela agitação na cidade. E aí, para quem conhece São Bernardo, sabe disso. Ela tem uma rua funilada, que sai bem na frente, que passa na frente da igreja, chama Marechal Deodoro. No final disso, tem um grande campo aberto, que é onde fica a igreja, que é o Paço Municipal. E ali nós começamos, então, acabada a missa, começamos uma passeata para ir para o campo da Vila Euclides, que muitos que acompanharam o movimento sabem que era o local onde se reunia para fazer a assembleia, para decidir os rumos do movimento. E fazia lá todos os dias. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos a marchar, eu estava bem na frente, porque eu ia ali conversando com algumas lideranças, tal, eu, minha esposa e tal, e até eu ia discutindo, não me lembro muito bem, eu tinha alguns petistas lá que começavam, não, porque o PT, porque o PT. Eu falei, mas por que precisa de PT? Então, nós temos já partidos consolidados, que estão aí, organizados e tudo mais, para que a gente precisa de mais um? Né? E essa era a discussão que a gente ia ter. Mas, em compensação, e aí, o que acontecia? Na hora que começou helicóptero que vinha assim, em cima da gente, cachorro que ele jogava em cima da gente, cavalaria, aquele clima de guerra absurda, entendeu? E eles em cima da gente, pá, e a população ordeira descendo a avenida. Descendo a avenida. E nós viemos. Segundo os cálculos da imprensa da época, tinham 100 mil pessoas nessa passeata. Mas quando nós estávamos perto do Paço Municipal, eu estava na frente, como eu disse para vocês, eu imaginei que nós íamos levar todas as pancadas do mundo. Porque quando a gente chegasse em campo aberto, era o campo para a repressão vir arrebentar com a gente. Mas nós estávamos lá firmes. Estava eu, estava o Noga, estava todo mundo feliz lá, e cantando as palavras de ordem, cantando, para não dizer que não falei de flores e tudo mais, e eles, pá, helicóptero e tudo mais, aquele clima, aquela coisa doida. E acho que mais de 1 quilômetro de extensão, lotado de gente, chegando gente para todo lado. Quando nós chegamos no Paço Municipal, onde eu imaginava que nós íamos encontrar a maior repressão do mundo ali, né, que nós íamos apanhar muito, um preso, o diabo, a cidade estava vazia. Eles tinham evacuado da cidade, eles tinham sumido da cidade. E aí, e aí nós continuamos em passeata, demos a volta no paço e entramos para o estado da Vila Euclides. Fizemos uma assembleia extremamente agitada, forte, o movimento continua, e com a sensação, como os próprios jornais da época, que havia a República de São Bernardo tinha vencido. Os próprios jornais da época recuperavam essa imagem. A República de São Bernardo tinha vencido. Toda aquela pressão, toda aquela e tempos de ditadura. E nós viemos, e nós ficamos aquele dia. Então, naquele dia, o exército, as forças de repressão, tudo mais sumiram da cidade. E naquele dia, nós que morávamos na cidade, nós, não digo eu só, mas a maioria da cidade, que vivia acantonada, que vivia cercada de gás lacrimogêneo e tudo mais, desceu para a cidade para namorar na praça, para namorar nas ruas, para curtir aquele senso de liberdade, aquela sensação de liberdade. Aquilo era fundamental. Para quem nunca sentiu que é uma privação de liberdade, não consegue imaginar o que é poder retornar à vida. Eu mesmo tive um episódio, fazendo um aspas aqui, quando eu estava no DOI-CODE, preso no DOI-CODE,
que era uma época que nós... Eu fui chamado, depois de 15 a 20 dias, para ser pela primeira vez fichado, porque até ali eu estava sequestrado. A partir dali eu passei a ser registrado no sistema. E eu vi, por uma janelinha pequena, uma árvore do outro lado. Nunca senti tanta emoção ao ver uma simples árvore como naquele dia. Eu que vivia aos gritos, meus ou dos meus companheiros, que vivia sendo ameaçado 24 horas por dia, de repente vi uma árvore. Uma sensação de que ali estava a liberdade. A mesma sensação aconteceu, então, naquele de 1º de maio, que não só eu, muitas pessoas saíram para a cidade. A cidade ficou cheia. As pessoas curtiam aquele senso e aquele ar de liberdade. Bom, o movimento continuou. No dia seguinte, eles voltaram. E não voltaram para fazer o mesmo que eles estavam fazendo. Eles voltaram, tentaram. A minha esposa ia passando com o carro, com as crianças, para vir para casa. Eles tentaram derrubar, capotar o carro. Eles vieram para trazer terror para a cidade. Mas, assim mesmo, o movimento se manteve. O fundo de greve se manteve firme. As pessoas pagaram seus aluguéis, pagaram suas contas de luz, não faltou comida em casa. Por quê? Porque havia uma simbiose entre a cidade e os movimentos, que é o que todos os programas eu falo para vocês. Nós temos que reaprender a pôr povo na rua. O povo na rua é muito forte. É muito mais forte do que qualquer outra coisa. É extremamente forte e é onde faz com que a gente se movimente. Bom, eu vou voltar a esse assunto depois também. E aí, o movimento durou mais uns 14 dias. 12, 14 dias. Só parou no dia que soltaram o Lula, e o Lula veio para a Assembleia, direto para a Assembleia da Vila Euclides, que tinha todas as tardes, e lá convocou os companheiros a encerrarem a greve. E que lá, então, passaria a se fazer outro tipo de negociação e tudo mais. Não vou julgar isso. Mas ela parou. Mas aquele sentido que a cidade sentia, aquela sensação que a cidade sentiu de que ela podia estar junto com os movimentos, aquilo foi um grande exemplo. E ficou conhecido como a República de São Bernardo. Voltou a se repetir para o futuro? Não, não voltou. O que é uma pena. É uma pena. Porque o movimento sindical foi se esvaindo, foi entrando na política, foi deixando de ser um movimento reivindicatório firme, foi perdendo essa característica. Hoje viraram máquinas burocráticas, me desculpe, mas é isso que são. Tanto é que, no golpe de 2016, uma das primeiros ataques que o Temer e companhia fez foi contra os direitos trabalhistas. Nós passamos o governo Temer, passamos o governo Bolsonaro, nós entramos no governo Lula, já estamos no 4º ano do governo Lula. E até hoje, a única bandeira que nós temos em defesa dos trabalhadores é o mudar o 6 por 1 para 5 por 2. É essa a bandeira que nós temos hoje. Nós não temos o retorno das garantias que os trabalhadores tinham, que eram fruto de muita briga lá de trás, de muita luta, inclusive da luta da época de 1980. O que se fez foi destruir a classe trabalhadora. E nós não temos força e nem vontade. Eu falo nós porque
Eu faço parte dos movimentos para recuperar aquilo que era importante para todos nós, o que é uma lástima. Então, o dia 1º de maio, para mim, que tem um significado muito forte de nascença, nas greves de trabalhadores, porque tem esse significado muito forte, que foi a união entre os trabalhadores e uma população como a de São Bernardo. E eu vivi. Hoje, nós estamos programando atos sem grandes paixões, sem grandes bandeiras a levar para frente. E a classe trabalhadora vai se diminuindo. Vai recebendo esses discursos de que agora não é ser trabalhador que é importante, que agora o importante é ser empresário de si próprio. Ou seja, é o cúmulo da escravidão. Só que na escravidão, a enxada era do patrão. Agora a enxada não é mais do patrão, é do próprio escravo. Então, temos que olhar para isso com muita preocupação e muito entendimento do que realmente é importante, do que nós estamos lutando para conseguir fazer um país maior, um país de futuro. E um país de futuro passa por uma classe trabalhadora organizada e de luta. Mas os empregos sumiram, de fato sumiram. E eu tenho colocado em todos os nossos programas que o grande chaga que nós temos nesse país é essa política neoliberal da economia. E que nós não soubemos enfrentar também. Que ela veio do Collor, veio por Fernando Henrique Cardoso, que foi onde ela se exacerbou. Ela se manteve no governo Lula I, se manteve no governo Lula II, se manteve no governo Dilma. Quando a Dilma, e aí veio no Dilma 2, a Dilma, logo de cara, depois de uma campanha em que a gente entendia que a gente ia avançar, a gente vem e nomeia o Levi para cuidar da economia. Depois veio Temer, veio Bolsonaro e veio Lula. E o que aconteceu no primeiro dia do governo Lula? Esse arcabouço fiscal. E daí para frente nós continuamos perpetuando e defendendo esta política econômica que não defende o trabalhador brasileiro, que não defende o brasileiro, mas que defende os interesses dos capitais estrangeiros, notadamente os capitais financeiros. É isso que nós queremos do Brasil futuro. Então, quando eu digo que nós temos que aproveitar esse ano para discutir que futuro de Brasil nós queremos, é isso que eu estou dizendo para você. É isso que a gente tem que refletir. E tem que refletir muito. Porque nós não podemos e não devemos eleger mais um governo nosso para fazer a política econômica deles. Porque é a deles, não é nossa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente discutia em 1º de maio de 1980. Mas ele já faz 46 anos, Amor. De fato. Nós lutamos 46 anos para melhorar esse país. E eu já brigo há mais tempo. Mas a gente está piorando. A gente está convivendo. E estamos numa situação agora em que, segundo a Constituição de 1988, Constituição de 1988, toda democracia tinha 3 pilares. Um era o executivo, outro era o legislativo e outro era o judiciário. O sem vergonha lá tentou botar mais um, as Forças Armadas. Mas estão esses 3. E nós deixamos com que
Nós deixamos e contribuímos para que o judiciário chegasse ao nível que está hoje. O judiciário que soube defender a democracia quando houve uma tentativa de golpe em 2023, 8 de janeiro de 2023, mas que hoje está na lata, está jogado na rua. Por causa de quê? Por causa de não entender quais são os limites entre as funções de um juiz e o mundo devasso que existe por aí. Segundo, Congresso. Nunca elegemos um Congresso pior que esse. E o pior, eles já perceberam que quanto pior, melhor. Então, estão montando chapas extremamente esdrúxulas para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Ontem nós vivemos uma derrota que não tem justificativa. Ontem, na quarta-feira, que foi uma indicação para um juiz, Messias, uma pessoa que tinha todos os requisitos para ser um bom juiz do Supremo Tribunal, pelo simples fato de que a direita desse país está organizada e contra o governo Lula. E que está se preparando para o impeachment na prática do presidente Lula, não o elegendo na próxima eleição. Então, estão jogando tudo contra. Tudo contra. Ou não é isso que eles estão fazendo com a PEC também dos 5x2, das 40 horas? Tinha a PEC e tem um projeto do governo. Projeto do governo com prioridade de 45 dias. E a PEC aqui. E o que eu só vejo a notícia é que eles continuam trabalhando a PEC. E esse aqui não estão nem dando bola. Por quê? Porque nesse aqui, se o presidente Lula vetar qualquer um dos artigos, eles podem dizer, ele que se estrumbeque. Porque nós vamos fazer do nosso jeito. E qual que é o nosso jeito para a turma do Gumota e Companhia Bela que está naquele Congresso? É o que interessa ao grande capital. O grande capital não quer nenhuma redução de horas de trabalho sem redução de salário. O grande capital não está preocupado em ter mais mão de obra para ocupar esses espaços que eles querem ocupar 7 dias de semana. O grande capital está preocupado com uma questão só, o lucro. O lucro absurdo. E já que estamos falando em grande capital, nós temos que falar também da questão que envolve a questão dos juros. Ontem o Banco Central se reuniu mais uma vez. Olha, presidente do Banco Central que nós indicamos. A maioria do coisa indicado pelo governo Lula. A maioria do board. Reuniram e decidiram, vamos reduzir 0,25 na taxa de juros anual. De 15% vieram a 14,75% na última reunião e agora na penúltima, né? E agora na última, 14,5%. 10% a mais do que a inflação desse país. E aí nós enfrentamos um outro problema. Um problema que está, inclusive, comprometendo a capacidade de reeleição do presidente Lula. Que é o quê? Os juros estão pela hora da morte, a classe trabalhadora está endividada, então nós estamos inventando o Desenrola 2.0. Mexendo com o quê? Com o fundo de garantia, que é garantia do trabalhador, quando ele não tem garantia nenhuma mais de trabalho, e que o fundo de garantia passou a ser fundamental para ele. Mexendo com outras questões que não trazem benefícios. Olha, vocês podem cobrar o juro de até 2% ao mês. Os bancos. Oh, que beleza. Faz a conta disso. Vê se não é tirar agora a classe trabalhadora de uma crise para jogá-la noutra crise daqui a 6 meses.
trabalhadores sabem disso. Sabem que o quanto custa isso. Não basta dar crédito, tem que dar crédito de qualidade. É uma outra questão. É uma questão fundamental. Enquanto isso, qual é o grande projeto que a gente tem para o futuro desse país? Como é que nós estamos revertendo e trazendo a palavra de ordem, o petróleo é nosso, de volta para o nosso dia a dia? Nós ainda estamos sofrendo com a guerra do Irã. Olha o preço que está nos combustíveis, na gasolina, que está no diesel que transporta tudo. E aí eu vejo um artigo essa semana de um articulista que disse que estava numa fila de supermercado, e se vocês olharem isso é verdade, porque vocês vão ver isso aí mesmo, e um trabalhador chega com um saco de, de 1 quilo, vai, 1 quilo de tomate. Passou lá, opa, não tem dinheiro. Aí mandou tirar e levou mais 3 ou 4. Só 3 ou 4 para pagar R$ 10. A mesma coisa eu vi 2 anos atrás, fiz até um artigo que eu publiquei lá no portal da NGD, isso na época do Bolsonaro. E uma senhora que queria comprar 2 ovos. 2 ovos. E que a venda queria vender por R$ 2 2 ovos. Porque ela queria fazer um bolo para a filhinha dela que estava do lado dela. Filha que a gente de extrema pobreza. Aí ela passou o cartão dela, que é o seu cartão do Bolsa Família, e não passou. Veja o nível de pobreza. 2 ovos, R$ 2. Eu não sei hoje quanto está esses 2 ovos. Não tenho ideia. Mas que o custo de vida cresceu para todo mundo durante os anos do governo Lula, sofreram. E aí a classe trabalhadora sente. Sente e não apoia. E apoia qualquer outro, porque para eles, esse não resolveu o problema deles. Eu ontem dei carona para um trabalhador aqui de perto, que é muito influenciado pela igreja lá, pela CCB, Cristão do Brasil. Então também tem um pouco disso. Mas eu dei carona para ele, e que eu moro num sítio, né? E perguntei o que você foi fazer na cidade. Tá? Não, eu fui resolver meu tipo de eleitor. Faz 2 eleições que eu não voto. E nessa eleição eu faço questão de votar. Ah, é? Você vai votar no Lula? Não, eu não. Lula nunca mais. Influência da igreja e influência do que ele falou depois. Eu nunca ganhei tão pouco como eu estou ganhando agora. Meu dinheiro está sobrando muito pouco. Ah, mas não temos um aumento real do salário mínimo? Temos, mas o trabalhador sentiu. Porque ele ganhou aqui e perdeu ali, no custo de vida. Mas nós não tiramos o imposto de renda do salário dele. Bom, uma boa parte das pessoas nem tem salário mínimo, imposto de renda para pagar, porque trabalha como terceiro diarista, né? Mas, principalmente aqui na zona rural. Mas, se tiver, ele liberou aqui, pagou aqui. Ou não foi isso que aconteceu durante todo esse período com o aumento dos custos dos alimentos? Os alimentos estão pela hora da morte. A condução está cara. Está cara. Não está justa. O salário está desse tamanho. Então, isto as pessoas sentem, como eu sinto. E venho aqui pedir para vocês. Nós precisamos discutir que Brasil nós queremos. E que Brasil nós merecemos.
E o que nós queremos de futuro para esse país. Eu até digo para vocês o que eu penso. Mas o trabalhador, ele consegue enxergar isso? Ele quer ter uma condição de trabalho melhor. Ah, mas diminuiu o desemprego. Mas o trabalho é bom, o salário é bom, sustenta a família. O trabalhador quer ter mais liberdade. Ele não quer ficar assustado a cada vez que ele entra no supermercado, ou que ele entra na venda da esquina. Ele quer dar uma condição melhor para os seus filhos. E ele consegue? Ele recebe? Não consegue. Mas, enquanto isso, nós não atacamos onde estão os principais problemas. Voltando à questão neoliberal, nós gastamos 1 trilhão ano, que é 4 vezes o que se gasta na Previdência, no sistema SUS, pagando juro para rentista. Olha aqui, que descalabro. Nós pagamos juro para rentista. Nós estamos vivendo um momento em que as chantagens, elas são as chantagens porque a gente não consegue no supermercado fazer compras a custo baixo, uma das coisas. Mas o governo sofre muita chantagem. E vai levando com a barriga, mas vai sendo cada vez mais chantageado. Ou o que aconteceu com o Messias ontem não foi isso? Ou o que aconteceu com o Messias não foi isso aí? Uma chantagem clara. Ó, tira a Polícia Federal de cima do pessoal da direita, que está se completando com o Banco Master, ou com Vorcari, Companhia Bela e não sei o que mais, com um monte de coisa. Tira dele. Tira a Polícia Federal de cima de corrupção. Tira. Traga vantagens para nós, porque nós somos eleitos, eu sou senador, eu sou deputado. Me deixa mexer com o meu orçamento. 50 bi é meu. Deixa eu gastar para eu comprar meus votos da próxima eleição. E nós continuamos no mesmo jogo. Governo de coalizão, E vamos entrar na próxima eleição com maus candidatos, sem estrutura para defender bandeiras importantes, sem saber discutir as coisas e trazer assuntos que deveriam ser assuntos de polícia, como se fossem assuntos importantes da política. O que é assunto de polícia é delegacia, processo. O que é assunto da política é debate, é troca de informações, é povo na rua. Ou vocês acham que se o povo estivesse na rua para defender uma série de questões, por exemplo, o 6x1, até o próprio Messias, para ser indicado para o STF, eles teriam sido tão afrontados? Com certeza não. Com certeza não. Então, nós somos um governo fraco. Nós vamos mudar isso. Mudar, e para ganhar, nós vamos precisar de usar muito mais força do que a gente tem usado até agora. Não basta fazer acordo com a direita, como fizemos da vez passada, sem plano de governo. Tinha um plano de governo, mas não tinha compromissos com o povo brasileiro, claros. Tanto é que nós não cumprimos nada. Nós ficamos administrando a massa falida. E não é isso que nós queremos para o futuro desse país. Mas também, muito menos, queremos gente que não lute pela democracia. Muito menos. Muito menos queremos ver Bolsonaros ou Caiados ou o outro lado de Minas Gerais representando o povo brasileiro. Seria um atraso absurdo. Mas também, o nosso governo também não foi de avanço.
Por isso estamos pagando essa conta. E está na hora de reagir. E reagir de maneira firme e forte. Firme e forte. Elegendo bons candidatos a deputado, bons governadores, bons senadores, principalmente senadores, e um bom presidente da República. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que construir um Brasil para frente. O Brasil tem que voltar a ser um país desenvolvido. O Brasil tem que voltar a ser um país soberano. O país tem que ser socialmente justo. Tem que ser tecnologicamente avançado. E, para isso, nós temos que mudar tudo. Investir mais em universidade, investir mais nas questões sociais, mas não só nos planos de bolsa, não. Vamos melhorar os níveis de emprego, aumentar a empregabilidade, o treinamento da massa trabalhadora. Vamos pensar futuro. Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, vamos acabar com essa história de escola cívico-militar. Tudo isso atrapalha e muito a vida do povo brasileiro. Então, hoje, dia 2 de maio, dia em que eu faço 75 anos de vida, eu queria deixar para vocês uma mensagem de esperança. Uma mensagem em que a gente tenha uma visão de futuro e que as nossas lutas não fiquem em cima de nomes, mas em cima de programas, em cima do que nós queremos desse país. E que nosso trabalho não se restrinja a ficar digitando ou a ficar falando, como eu estou fazendo aqui agora, mas que a gente esteja organizando as forças trabalhadoras para que esse país seja diferente. E não há outro meio de se fazer isso. Vou negar a importância das redes sociais? Não. Mas olhar as redes sociais e não olhar o processo de educação, que é o que a movimentação do povo faz nas ruas, também é um absurdo. Deixar com que igrejas manipulem os trabalhadores, como aquele caso que eu citei para vocês da pessoa que eu dei carona, também não é o jeito certo. Nós temos que aprender a nos contrapor. Nós não somos poucos, mas nós nos acovardamos nos tribunais. Nós não temos a coragem daqueles que, tendo os sindicatos fechados, tendo suas principais lideranças presas, conseguiram levar o movimento de 1º de maio de 1980, que se consolidou naquela passeata de 1980, 1º de maio, que eu citei no começo desse programa. Nós temos que ter aquela coragem, voltar a ser jovens. E eu falo isso porque eu brigo para que eu nunca venha a cair de nível ou de nível de esperança de construir um país melhor. Para mim, construir um país melhor não é eleger o A ou o C. É a política que nós vamos aplicar para que a gente mude esse país. Para que a gente mude, que reconquiste aquilo que foi perdido, como as leis trabalhistas, que reconquiste a nossa visão de empresas estratégicas, empresas estatais estratégicas, sua importância, que a gente lute para construir a Terrabras, que a gente tenha coragem, que nós não tivemos até agora, de dizer que aquele acordo assinado pelo Socaiado e o governo americano é inválido, que nós tenhamos coragem de renegar aquela venda daquela empresa de Goiás que para pegar terras raras para vender matéria-prima para os Estados Unidos. Não, isso não. A nossa política tem que ser que nós temos que aprender não só a explorar as terras raras, como também a separar os princípios ativos importantes e a preparar a matéria-prima que vai dar consistência aos avanços tecnológicos de agora, desse século.
Então, nós temos que ser muito diferentes. Nós temos que ter uma posição completamente diferente da que nós temos. Mas temos que ter coragem para fazer isso. E temos que ter coragem para, de uma vez por todas, presidência, Câmara dos Deputados, Senado, governador e assembleias legislativas têm que estar atentas aos interesses do povo brasileiro e não de alguns lobbies, o lobby da bala, o lobby da carne, o lobby não sei do quê, o lobby do não sei o que lá. Para com isso. Para com isso. Nós temos que evoluir. E nós temos que ir para frente. Então, com isso, eu me desculpo por esse desabafo, mas eu parti de uma base. Lembrando que há 46 anos atrás, nós estivemos na rua, enfrentamos a pressão do que havia de mais repressivo contra o povo brasileiro e nós vencemos. Que o exemplo da República de São Bernardo de 1980 se reflita na República do Brasil de 2027, 2028, 2029, 2030. E que a gente aprenda a lutar por aquilo que a gente espera de melhor para esse país. Um grande abraço a todos.